A história de Jó. Ah, essa história é conhecida, né? Aquele teste máximo de fé, um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. Mas e se a principal lição que a gente sempre tirou disso, a de um homem que aguentou tudo sem pecar, não for bem a história completa? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva que, olha, pode virar de cabeça para baixo o que a gente pensava que sabia sobre esse texto. A imagem que vem na cabeça é a de um Jó de pedra, sabe? Inabalável, que passou por tudo e não cometeu um único pecado. Mas será que o texto bíblico sustenta essa ideia do começo ao fim? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Vamos deixar as interpretações de lado um pouquinho e olhar direto para o que as palavras da Escritura mostram para a gente. Para a gente entender essa reviravolta na história, primeiro a gente precisa concordar com um ponto de partida. E o livro de Jó não deixa nenhuma dúvida sobre quem ele era no comecinho. Ele é apresentado como, assim, o modelo da pessoa correta. O texto é explícito, né? Jó era íntegro e reto, um homem que temia a Deus e se desviava do mal. Essa descrição não está ali por acaso. Ela estabelece um padrão de perfeição quase inalcançável. Essa imagem inicial que faz tudo o que acontece depois ser tão chocante e também tão complexo. É bem aqui que o drama celestial começa. O que dispara tudo é um desafio direto. Basicamente, Satanás acusa a fé de Jó de ser interesseira, de ser uma espécie de troca. Ele é fiel porque Deus o abençoa. A aposta está na mesa. Se as bênçãos forem embora, a fé de Jó vai virar maldição. E aí, com a permissão divina, a primeira prova começa. E não é um teste qualquer, não. É uma ofensiva brutal, uma avalanche, feita para quebrar o espírito de Jó de uma vez por todas. O tamanho da perda, como a gente vê aqui, é total. Começa com a riqueza dele, o sustento, tudo destruído em questão de minutos. Mas o golpe final é o mais cruel de todos. Todos os seus 10 filhos, mortos de uma só vez. Dá para imaginar a dor de perder tudo que se construiu e todo mundo que se ama num único dia. E aqui está o veredito inicial, a frase que cravou na nossa mente a visão tradicional de Jó. Diante de toda essa tragédia, o texto afirma, sem rodeios, em tudo isso, Jó não pecou. Parece caso encerrado, não é? Jó passou no teste com louvor. Mas a história não termina aqui, não. Pois é, a aprovação de Jó estava longe de terminar. Uma segunda prova é autorizada, e dessa vez, o ataque é muito mais pessoal. É nesse ponto que a narrativa fica mais profunda e as primeiras rachaduras na imagem daquele homem perfeito começam a aparecer. Esse é o verdadeiro ponto de virada. Aquela declaração de que Jó não pecou se refere só à reação imediata dele. O que vem a seguir é um mergulho num sofrimento tão profundo que vai testar os limites da fé e das palavras dele de um jeito completamente novo. Agora o ataque é direto no corpo. Feridas horríveis cobrem Jó da cabeça aos pés. E para piorar, até a esposa dele o aconselha a desistir, a amaldiçoar a Deus e morrer. O isolamento e a agonia são totais. E esse slide resume perfeitamente a tensão central da história. De um lado, a afirmação categórica: Jó não pecou. Do outro, a realidade nua e crua, um homem em agonia que amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele não amaldiçoa a Deus diretamente, mas o lamento dele é uma acusação velada, um questionamento profundo que fica no ar. A contradição é palpável. Depois de longos capítulos de debate com os amigos dele e suas teologias, digamos, simplistas, o silêncio divino é quebrado. Deus finalmente intervém, e o alvo dele, essa é a chave para desvendar todo o mistério. E aqui está a evidência mais forte. Veja bem, Deus ignora os amigos de Jó. A sua voz, saindo de um redemoinho, se dirige a uma única pessoa, o próprio Jó. E o tom não é de conforto. É um interrogatório, uma repreensão direta. É um puxão de orelha em escala cósmica. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se Jó era perfeitamente inocente em suas palavras e atitudes durante todo o sofrimento, por que Deus o repreenderia? A repreensão divina sugere que algo foi dito, sim, e que desagradou a Deus. A resposta final para a nossa pergunta não vem de um narrador ou de um observador. Vem da boca do próprio Jó. A reação dele ao discurso de Deus é o clímax de toda a narrativa. E aqui, a verdade na voz do próprio Jó. Ele confessa que falou sobre coisas que não entendia, e suas palavras finais são uma admissão inequívoca de culpa. Me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Ninguém se arrepende de um erro que não cometeu. Essa é a confissão que muda toda a história.
Então, o que essa revelação muda? Se Jó, o homem íntegro, realmente pecou com suas palavras, qual é a verdadeira e talvez mais esperançosa lição desta história épica? Talvez a lição não seja sobre um super-homem de fé que nunca falha, mas sim sobre um ser humano que, sob uma pressão insuportável, finalmente quebrou, como qualquer um de nós quebraria. A verdadeira grandeza de Jó não está em sua perfeição, mas em sua humildade para se arrepender. Esta é uma história sobre nossa fragilidade e sobre a beleza da redenção. E isso nos leva a uma reflexão final. Diante daquele nível de perda e dor, quem de nós poderia afirmar que faria melhor? A história de Jó deixa de ser sobre um padrão inalcançável e se torna um espelho da nossa própria jornada de falhas e recomeços. E talvez encontrar a nós mesmos nessa história antida seja a lição mais poderosa de todas.